Bem-vindos a mais um episódio de Quando a Estratégia Encontra a Realidade, né? Um bate-papo com grandes personalidades, grandes nomes aí da área de atuação de procurement de supply chain. E hoje eu tenho outra vez o prazer incrível de ter uma pessoa que está do outro lado do mundo aqui, que vai contar para a gente, que é a Renata Silva, que é CPO da Orkla Foods, lá longe, ela que vai contar onde ela está. Renata, seja muito bem-vinda, prazer. Espero que você goste do nosso bate-papo. Obrigada, Eric. É um prazer estar aqui com você hoje, contar um pouquinho da minha história, dessa jornada e tenho certeza que vai ser um bate-papo sensacional. Legal, legal. Renata, então começa contando onde você está, o que você faz aí, como você chegou onde você está. Conta a sua história um pouco para a gente. Acho que sempre é um ótimo começo a gente falar um pouco de como que a gente chegou aqui, porque aconteceu tanta coisa já. Bom, sou brasileira, claro, e estou nessa jornada em compras já faz 16 anos. Hoje eu estou na Dinamarca, em Copenhague, moro aqui, trabalho numa empresa norueguesa, que é a Orkla Foods. Antes de chegar aqui, eu trabalhei na Kraft Heinz por 8 anos. Antes da Kraft Heinz, trabalhei na ADM e antes na Unilever. Então, uma jornada aí de mais de 16 anos de carreira, sempre em compras. E é o que eu falo, é onde meu coração pertence, é a parte de compras. Que legal. E como é que você foi parar na Europa? Conta essa história de transição de vida para a Europa. Como é que foi? É uma parte bem interessante. Eu sempre tive, quando eu trabalhava no Brasil, eu sempre pensei em trabalhar em grandes organizações que tivessem presença global, né? Então, sempre foi uma vontade minha ter essa experiência global. Eu sempre deixei muito claro isso nas empresas que eu trabalhei. E quando eu entrei na Kraft Heinz, também sempre foi muito claro da minha vontade de ter uma experiência global, que eu acredito que isso adiciona muito na nossa carreira. E não só na nossa carreira, mas na gente como pessoa também. Acho que o desenvolvimento que a gente tem fazendo uma transição dessa é enorme. Então, eu sempre deixei muito clara essa minha vontade, e claro, é óbvio que você também tem que, né, ir conquistar e trazer resultados, e dentro da Kraft Heinz eu tive essa oportunidade, e aí mudei para a Holanda em 2018 pela Kraft Heinz para fazer uma vaga global. Eu trabalhava na América Latina, com o escopo da América Latina, e mudei para a Holanda com uma vaga global. Que legal, que legal. E você fala quantas línguas? Olha, eu falo só inglês e português. A gente fala o portunhol, que a gente se vira bastante. E não aprendi ainda o Danish, ainda estou iniciando. E o Dutch também, infelizmente, não. Eu sei que o holandês eu já tive da Holanda, é bem complicado, mas eu imagino que o dinamarquês também, o Danish, deve ser nada fácil no dia a dia, né? Exatamente. Falam que são línguas similares, mas quando você está aqui não tem nada de similar. Então, tá joia. E conta um pouco da sua atuação. Você está como CPO global, não é certo? Para quem que você reporta? Qual é o tamanho da sua equipe? Onde está a sua equipe? Eu estou aqui numa vaga recente de Chief Procurement Officer. Eu reporto para o CEO da companhia, da Orkla Foods. A equipe ela é bastante fragmentada, então ela está basicamente em todos os países. E é uma vaga nova, né? Antes, procurement ficava dentro ou embaixo de supply chain. E aí, agora, com a minha vinda, a gente criou essa vaga e eu reporto direto para o CEO. Olha. Então, é bastante interessante. E como foi essa transição, CEO? Antes vocês reportavam para quem? Desculpa. Antes da vaga de procurement, antes de eu entrar, era embaixo de supply chain. Supply chain. E agora aí, foi para o... E agora, com a minha entrada, eu reporto direto para o CEO. Conta isso para a gente. O que impacta essa diferença de reportar para a supply chain e reportar para um CEO? Como é que você vê isso? Olha, eu acho que é uma grande mudança, eu acho que é uma mudança de mindset. Claro que a empresa precisa estar, né, madura o suficiente, porque é uma mudança. Eu venho também de uma empresa que trabalhava nos mesmos âmbitos, que também na Kraft Heinz Procurement já reportava para o CEO. Então, eu acho que isso é muito importante, eu acho que é crucial. Claro que, como eu falei, a empresa precisa estar com uma certa maturidade, mas eu acho que é crucial a gente estar, a parte de procurement estar na frente, conectada com o negócio,
né, e já participando de todas as decisões, porque tem muito que a gente consegue adicionar quando a gente está envolvido nas decisões diretamente desde o início. Que eu acho que o grande erro é a gente trazer procurement para as decisões, ou para a mesa, né, como a gente fala, ao decorrer da jornada. Enquanto se procurement está desde o começo, junto com o supply e com todo o outro time cross-functional, é muita coisa que a gente consegue adicionar. Parabéns, porque é isso mesmo que eu prego aqui. Eu acho que isso é o ponto auge da área de procurement, e acho que cada vez mais a área de procurement está tendo esse respaldo e reportando para um C-level de fato e não só para uma outra área ou para um CFO. Parabéns mesmo, boa sorte aí. E conta para a gente um pouco das diferenças culturais que você está vendo aí na Europa. Você trabalhou na Holanda, trabalhou agora na Dinamarca, trabalhou aqui no Brasil. O que é que impacta as diferenças culturais entre os países? Eu acho que isso é um outro ponto bastante relevante, né? Você precisa sempre estar atento ao mercado que você está trabalhando, né? Mesmo em empresas globais, não é one size fits all, né? Realmente, cada mercado tem uma prioridade, cada mercado a gente tem que tratar de uma forma exclusiva. Claro que a gente sempre tenta agregar sinergias, porque existem sinergias, claro, entre qualquer mercado, mas existem grandes diferenças culturais entre os mercados, né? Tem mercados que têm maior poder aquisitivo e outros nem tanto. Então, qual é o pack que atende o seu consumidor? O que o consumidor está procurando? Né? O que a gente fala é a guerra do private label, ela está cada vez maior, né? Cada vez tomando mais espaço. Então, a gente precisa entender dentro de cada mercado o que o consumidor está procurando. Legal. E quando a gente entender isso, a gente consegue traduzir para o negócio. Enquanto a gente não entender como cada consumidor, o que eles estão procurando, eu acho que a gente está assim, completamente atrás de entregar realmente o valor. Legal. E quais são, por exemplo, as principais metas que vocês têm hoje, além de entregar redução de custos? Eu acho que isso vamos dizer, um básico de compras, com certeza. Eu acho que a questão de sustentabilidade é uma agenda que vem muito forte, tá? Nos últimos anos eu vejo que essa agenda está crescendo cada vez mais. É claro que ainda tem o desafio de como entregar essa agenda, mas é uma agenda bastante forte. Eu acho que todo mundo praticamente tem isso na meta, de alguma forma direta ou indiretamente, né? Porque eu acho que todo mundo dentro da value chain tem algo a contribuir quando a gente fala de sustentabilidade. Como que a gente ajuda, pensando na fábrica, todo o time de operações, como que a gente ajuda todo o value end chain, né, para exercer um melhor papel. Então, isso é muito trabalhando com o cross-functional team, não só com supply procurement, mas com todo o cross-functional team, como que a gente está cada vez mais movendo com agilidade, encurtando os tempos que a gente tem para fazer as coisas, né, porque o mercado está movendo muito rápido, então a gente precisa também mover com agilidade. Então, esse cross-functional team, esse lead time que a gente trabalha, isso tudo a gente está sempre buscando otimizar, reduzir, melhorar processos, né, fazer benchmarks, aprender com as pessoas que já estão fazendo coisas muito legais. Então, acho que tudo isso são coisas, vamos dizer, que são metas, diferentes KPIs, mas a gente está sempre procurando melhorar os nossos processos. Legal, Renata, legal. E conta um pouquinho, como é que está o uso da IA dentro da área de procurement, de supply chain aí? O que vocês já estão usando, o que vocês estão em prova piloto, o que deu certo e o que vocês falaram, opa, aqui tem que tomar cuidado porque não é por aí. Conta um pouco como é que está essa aventura. Eu acho que é um tema extremamente relevante, né? Eu acho que isso está sendo bastante falado. Eu tive agora em abril no Procurement Leaders e também foi um tópico bastante abordado, AI. E eu vou ser bem sincera com você, eu acho que a gente ainda está bastante incipiente no assunto de AI. Eu digo, como um time de compras em todo, não só aqui, mas o que eu vejo dos mercados, o que eu vejo, claro que tem grandes companhias que já fizeram vários experimentos, mas eu acho que do que eu estou vendo, e inclusive da palestra que eu tive, está todo mundo tentando alguma coisa. E aí eles estão na tentativa e erro, né, fazendo exatamente uns trials e vendo, isso foi, né, eu tive sucesso, quanto de sucesso eu tive e qual é a ferramenta que eu quero escalar. Eu acho que aí que está o grande X da questão, né? Então a gente está tentando, tem diversas tentativas,
mas eu não acho que a gente ainda tem a resposta de essa é a ferramenta que eu vou escalar e vai ser a ferramenta que eu vou usar. Porque tem tanta coisa acontecendo, né, muito ágil, com tanta agilidade, e eu acho que essa é exatamente a questão. Estamos ainda nas tentativas e qual dessas ferramentas a gente realmente vai escalar. Porque tem duas coisas, tem gente, eu já tenho uma ferramenta disponível no mercado e eu vou utilizar, e outra questão vou criar uma ferramenta interna e deploy. Então, qual que é a maneira e qual é a ferramenta? Eu acho que a gente ainda não tem uma resposta, mas eu acho que a gente está no caminho. E você acha que vai ser possível passar toda a parte estratégica para uma automação, para um agente de AI, ou você acha que o que a gente chama de human in the loop, que é a mente humana trabalhando em conjunto dentro desse loop com a IA, vai ser a solução mais empregada? Como é que você vê o futuro da área de procurement? Difícil dizer, eu acho como exatamente vai ser, mas eu pessoalmente acredito que vai ser um blend dos dois, né? Porque eu já vi exemplos, inclusive, de reuniões que eu tive, né, com essas ferramentas, né, para entender melhor as ferramentas, dos próprios criadores da ferramenta falarem que as pessoas têm dificuldade de não ter um ser humano com que elas podem contactar. Então, isso não sou eu falando, são os próprios criadores das ferramentas que falam. Então, qual que é aonde que a gente continua, né, utilizando a ferramenta? Exatamente, é aonde a gente traz, né, um ser humano para a mesa, porque faz diferença isso, né? A gente também tem que pensar que na outra ponta tem alguém também que está acessando a ferramenta, talvez está usando uma outra ferramenta ou não, mas vamos dizer, também tem um ser humano do outro lado, e querendo ou não, de alguma forma, essas conexões precisam existir. Legal. Então, eu acho que a gente precisa usar o AI para ajudar a gente a simplificar, né, a tirar tudo que assim, não é do value do nosso tempo, porque a gente precisa dedicar o tempo para as coisas mais estratégicas, conversas estratégicas, mas eu ainda acho que essas conversas vão continuar existindo. Legal. Vamos falar um pouco de competências na área de procurement, né? Nós aqui na S2E nós fizemos uma pesquisa comparando a visão dos líderes com a visão dos liderados, mais de 110 pessoas, e alguns temas chamaram a atenção. Um deles é como os líderes promovem e relação como as pessoas acham que são promovidas. Aí no caso de vocês, o que vocês valorizam no momento de dar uma promoção? Quais competências vocês valorizam para uma pessoa continuar crescendo na carreira, principalmente numa posição de liderança? Eu acho que esse é um tópico bastante pertinente a ser falado, né? Eu tenho 16 anos aí de carreira e passei por diferentes culturas, né? Então, eu acho que, em geral, eu acho que a primeira coisa é ter muita flexibilidade. Eu acho que cada vez mais o mercado de trabalho está pedindo que a gente seja flexível. E seja cada vez mais conectado com o mundo. Eu acho que a gente tende, às vezes, e esse é um grande risco, de você estar, às vezes, com muitos anos dentro de uma companhia, e você já sabe como trabalhar ali, os caminhos, o que é muito bom, mas também sempre ficar conectado com o externo, entendendo o que está acontecendo lá fora, o que está acontecendo que eu posso trazer e utilizar. Então, essa curiosidade, flexibilidade, curiosidade do que está acontecendo lá fora que eu posso trazer para cá e vice-versa, né? Exatamente o benchmarking, né? Então, eu acho que, e obviamente, os core capabilities de procurement, eles são cruciais, né? E também como é que você trabalha num cross-functional team. Eu sempre falo, eu acho que uma pessoa, claro que ela vai longe, mas um time junto, com o mesmo propósito, alinhado, vai muito mais longe. Então, essa questão de trabalhar em equipe, trabalhar baseado nos mesmos objetivos, tentando entender, eu sou compras, eu trabalho com supply, eu trabalho com marketing, como que a gente vai trabalhar junto para ver o melhor para a companhia, não só para a minha área. Então, é realmente esquecer de trabalhar em silos e pensar na companhia como um todo, né? Então, esse profissional que consegue se adaptar, que consegue ser flexível, que está curioso, eu acho que é bastante valorizado em qualquer companhia, em qualquer cultura. Muito bom, muito bom. Eu concordo com isso. Eu acho que essa adaptabilidade é a palavra-chave hoje em dia, né? Adaptabilidade e resiliência. Com relação à resiliência,
Como é que vocês estão com os impactos aí? É guerra para cá, guerra para lá, seja guerra efetiva, seja guerra de tarifas. Como é que está, principalmente vocês que estão aí na Europa? Conta um pouco desse problema da cadeia de supply chain. Vocês estão vendo os riscos de que forma? Como é que vocês estão tentando mitigar riscos na cadeia? Conta um pouco essa atuação do procurement para ajudar as áreas a mitigar riscos de supply. Eu acho que isso começou tudo lá na época do Covid, né? E eu vivo falando isso, né? Eu acho que não tem mais, assim, é um novo normal, né? O normal é instabilidade, infelizmente é isso. Né? Teve o Covid, depois teve a guerra na Ucrânia, né? Que infelizmente aí durou muito mais do que a gente esperava, agora teve toda essa questão aqui no Middle East, e quando isso se resolver vai ter alguma coisa. Então eu acho que a única certeza que nós temos é da incerteza. E como navegar com isso, né? Porque se você olhar os últimos anos, sempre foi isso, sempre teve alguma coisa, e eu acho que o Covid, quando teve isso, a gente, né, correu atrás de como trabalhar com isso, depois na Ucrânia também. Óbvio que sempre tem alguma coisa surpreendendo a gente, mas como que a gente consegue criar também resiliência? Quais são as coisas que a gente consegue aprender com o que nós já passamos, né? Então eu acho que agora é olhar muito para trás e quais são os aprendizados que eu tive desde a época do Covid, porque muita coisa aconteceu, né? Sabendo que não existe mais, que o novo normal é instável, né? Que não existe mais um novo normal, mesmo que as coisas se resolvam amanhã, não vai voltar a ser como era. Eu tenho lido bastante coisa sobre isso também e tem bastante discussão que, mesmo que as coisas se resolvam amanhã, não vai voltar a ser como era antes de fevereiro, né? As coisas mudam, né? São aprendizados, são novas estratégias, né? E a gente vai aprendendo cada vez com isso. Então, a minha leitura é como que a gente consegue aprender com o que nós vivemos e priorizar e otimizar as coisas, né? Legal. Então, e sempre trabalhar agora numa forma mais proativa, claro que a gente não sabe aquilo que não sabemos, né, obviamente, mas dado o aprendizado, como que a gente consegue incorporar isso nas nossas estratégias, nas nossas conversas diárias, né, no nosso dia a dia, para sempre pensar best case scenario e worst case scenario, porque pode ser, infelizmente, que o worst case scenario aconteça, e a gente precisa estar preparado. Então, como que a gente consegue, com os aprendizados, se preparar melhor para isso? E uma das coisas que a gente está vendo muito, pelo menos aqui no Brasil, é a parte tanto de dual sourcing como nearshoring, né? Para mitigar isso. Como é que vocês na Europa estão vendo? Porque se a gente pegar lá atrás aquela metodologia básica do procurement, não, você tem que reduzir fornecedores, tem que ter fornecedores globais, não sei o quê. E daí veio toda essa disrupção e você fala, não, para, agora é importante ter alternativos, é importante você ter alguém próximo. Como é que vocês estão vendo essa disrupção também na metodologia? Claro. Esse é um ótimo tópico, porque eu sempre fui muito defensora, né, do dual sourcing desde lá da época do Covid. E vou te falar que experiência própria minha, nas categorias que eu liderava na época do Covid, que já fazem muitos anos, eu não tive problema inicialmente, porque exatamente eu tinha um dual sourcing, que tudo começou na China, né, se a gente bem lembra, e a gente sabe quanta coisa que somos, né, globalmente extremamente dependente da China. E eu na época já tinha um dual source acontecendo. Então, eu sou bastante defensora do dual sourcing e eu não acho que existe um correto e errado. Eu acho que existe um balanço de acordo com a sua estratégia, né? Por isso que é muito importante sempre ter uma estratégia e manter essa estratégia atualizada. Muitas vezes eu vejo, estratégias a gente revisa a cada 3 anos, 5 anos. O mundo está completamente diferente a cada dia. Então, eu acho que a gente tem que começar a rever as estratégias cada vez, né, com maior frequência, porque uma coisa que servia para mim no ano passado não serve mais para esse ano. Então, rever a estratégia, adaptar as estratégias e ver realmente o que é pertinente para sua categoria, né? Então, eu sou bastante defensora disso e eu acho que isso reflete se você vai fazer um dual sourcing, um partnership, é importante que você tenha uma estratégia. E como é que você está buscando os fornecedores para serem realmente parceiros? Que tipo de atividade vocês têm com os fornecedores para melhorar, para o fornecedor, né, o Supply Enable,
innovation? Como é que ele traz inovação? Como é que o fornecedor ajuda você a reduzir os custos sem ser simplesmente uma negociação de preço, né? Como é que vocês estão trabalhando esse lado com o fornecedor? Acho que é muito importante você entender, porque precisa, né, ser um ganha-ganha. Quando a gente fala de partnership, né, realmente precisa ser um ganha-ganha, né? Os dois precisam ganhar de alguma forma, né? O que você precisa entender muito o que você procura, obviamente você sabe, mas o que o seu partner está procurando, né? E como que vocês conseguem encaixar os dois needs na mesma coisa, né? Então, eu acho que quando a gente fala de parceiro, primeiro, quantos parceiros você vai ter? Eu acho que é meramente impossível você ter muitos parceiros. Você precisa entender quais são os grandes parceiros que você quer ter, como você vai focar. É questão de inovação, é questão de redução de complexidade, como que essa pessoa vai te ajudar e como você ajuda essa pessoa, né? O partner. Isso é muito, muito importante. Você precisa saber ler o que a pessoa também está buscando em você, né? Porque é um ganha-ganha. Então, eu acho que grandes partnerships é onde os dois ganham, onde está muito claro o que um precisa e o outro também, né? E como que você desenvolve esse relacionamento ao longo dos anos, porque isso também muda, né? O que é importante para mim hoje pode não ser no próximo ano e vice-versa. Então, como é que esses grandes partnerships acontecem, né? Trazendo pessoas relevantes para a mesa. Eu acredito muito que conforme esse partnership também vai aumentando, você traz questões relevantes na mesa, você pensa fora da caixa. Eu acho que é uma parceria que está sempre sendo renovada. Uma grande parceria é uma parceria que está sempre sendo acessada e renovada porque ela muda, né? E isso precisa ser constantemente falado, eu acho. E nós falamos do lado externo. E o lado interno? E os stakeholders? Como é que você trabalha seus stakeholders? As dores de cabeça do dia a dia. Como mostrar para o stakeholder a importância da área de procurement e ser valorizado pelo stakeholder? Esse é um ótimo tópico, né? Eu acho que às vezes procurement acaba não estando, vamos dizer, na mesa desde o começo. Claramente tem uma questão de estrutura, mas vamos excluir a estrutura, né? Independente da sua estrutura, como que você faz para procurement ter a relevância correta, né? Eu acho que primeiro é entendendo, né, o que o outro precisa, da mesma forma que eu falei dos parceiros externos, também internamente, entendendo o que é melhor para a companhia. Como eu falei, não é só olhar para a sua área de compras, para a sua área de marketing, mas assim, se põe, né, do lado do outro, né? Então, o que essa pessoa de marketing está procurando? Como que a estratégia dela, né, que é linkada com a minha estratégia, que é ligada com a estratégia da companhia, como que a gente consegue se ajudar para entregar o melhor para a companhia, né? E eu acho que quando a outra pessoa consegue entender qual é o valor que você consegue trazer para a mesa, eu acho que vai abrindo mais caminhos e você começa a ser chamado, né? Porque eu acho que no começo tem muito aquela questão de você meio que se convida para a festa, e aí quando as pessoas veem que você realmente está adicionando valor, você passa a ser convidado, né? Então, eu acho que conforme você vai criando essas parcerias internas, que eu acredito que são parcerias, e você demonstra o valor né, quanto que procurement consegue ajudar nessa jornada. E aí eu acho que você começa a ser convidado, não mais a se convidar. Mas eu acho que precisa demonstrar esse valor e é uma jornada. Legal, legal. E vocês têm metas conjuntas ou as metas de procurement são estritamente de procurement e nada mais? Olha, eu já vi ambos modelos. Eu já vi, né, no longo de 16 anos, eu já vi metas conjuntas e metas que eram específicas para cada área. Obviamente que eu acho que aonde a gente conseguiu extrair a maior parte dos resultados foram quando as metas eram compartilhadas, porque aí você está todo mundo basicamente focado na mesma coisa, exatamente, focado na mesma coisa, focado no melhor para a companhia, e você evita, né, aquela working silos, né, realmente você trabalhar em silos, que realmente é isso que a gente quer evitar. Então, eu sou muito a favor de metas compartilhadas, mas já vi modelos de tudo, mas eu acho que também existe a evolução, né? Conforme, né, as empresas foram evoluindo, eu acho que isso também veio junto, que a gente consegue entender agora, né, o quanto uma meta compartilhada ajuda na entrega do resultado total da companhia. Que legal, que legal. E conta um pouco, você já falou que é importante a pessoa ser curiosa, a pessoa ter adaptabilidade,
que é importante conhecer a parte core de procurement, de falar com os stakeholders, mas o pessoal tem uma dificuldade grande de falar assim, eu quero dar um salto na minha carreira, eu quero... procurement é a área para dar esse salto ou não? Eu sempre falo que procurement tem a oportunidade de trabalhar para todas as áreas dentro das empresas. Então, você tem como ser visto dentro da empresa. Mas como você sente isso em relação... Você é um caso de sucesso total. Você chegou à posição mais alta dentro da hierarquia de procurement. Mas um dos pontos, voltando para a pesquisa que a gente fez, foi isso. A dificuldade de atrair e reter talentos dentro de procurement. Como você está fazendo para atrair talentos? Como você reter talentos? Ou como você acha que é possível fazer isso dentro da área de procurement? Olha, eu adoro esse tópico, esse é um tópico bem próximo da minha jornada, porque eu sempre tive carreira em compras, mas eu já trabalhei com times, né, com pessoas dentro do meu time que quiseram ter carreiras em marketing, que quiseram ter carreiras em outras áreas da companhia. E eu sempre trago como é que procurement ajuda nessa sua jornada também, né? Porque eu acho que é sempre importante você estar desse lado. O procurement, ele tem tanto relacionamento interno com stakeholders internos, quanto com, né, os fornecedores. Então, a gente está muito ali na vitrine, falando com as pessoas externamente, conectando. Eu acho que o aprendizado que você tem em procurement, para qualquer área que você vá dentro da companhia, para qualquer que seja que você queira fazer a carreira, né, como próximo passo, é um valor absurdo. Eu acho que você só entende de procurement quando você tem essa experiência, porque senão, eu acho que procurement vai lá e negocia e pronto, né? Ou alguém tá né, falando, mas não negociou direito, mas é só fácil, só assinar o contrato, não sei o quê. Mas quando você vem para cá e você tem essa experiência, ela é transformadora, porque eu acho que você tem, como eu falei, tanto os stakeholders internos quanto os externos, como que você precisa entender o que o negócio quer, como que você acha isso fora, como que o mercado, qual a dinâmica do mercado fora e como que você faz tudo isso se encaixar, né? E só uma pessoa, como eu falei, com muita flexibilidade, curiosidade, consegue ter isso. Então, eu sempre acho que é válido. Mais uma coisa, e você falou logo no começo da parte de SG, escutar também a voz do cliente, que os clientes estão demandando, a briga por label, ou seja, é nas três frentes aí, né? Exatamente, então é muito, eu já tive pessoas que não queriam, né, não era a intenção fazer carreira em procurement, mas eu tinha uma vaga que era bastante assim, business partner, e aí veio e adorou e continuou, né, pessoas de outras áreas de R&D também que veio trabalhar em compras e também que foi trabalhar em outras áreas. Eu acho que isso é uma grande conexão, eu acho que isso só tem a ganhar, né, independente se você quer fazer carreira em procurement ou não, eu acho que a passagem por procurement adiciona demais na carreira. Que legal, que legal. E agora vamos falar um pouco do lado ruim, né? O que precisa mudar? O que precisa mudar dentro da área de procurement? Eu acho que você está um ponto à frente de várias outras áreas que você falou. Vou começar a reportar para o CEO, mas você já passou e já viu e conversa com várias outras empresas. O que falta nas empresas para dar esse salto? O que procurement ainda está defasado em relação ao resto do mercado? Olha, eu acho que continuar operando em, né, que a gente fala silos, né, em silos, eu acho que ainda é uma questão que deixa o procurement muito para trás. Não só procurement, mas a empresa como um todo, né? Eu acho que existem fatores que né, já foram comprovados de quanto que procurement agrega, né? Quando faz parte da liderança, quando está... né, desde o início em discussões estratégicas e etc. Então, eu acho que vendo de toda a minha jornada, de benchmarks que eu já fiz, falando com outras pessoas, eu acho que essa questão de procurement ainda trabalhar em silos, e isso quer dizer, né, não só trabalhar na forma como operacionaliza, mas estruturalmente, eu acho que ainda é uma coisa que precisa melhorar. Eu acho que essa estrutura ainda existe em diversas companhias, e entendo e respeito, mas eu acho que procurement, quanto mais a gente estiver na linha de frente, melhor é para a companhia como um todo. E eu acho que as empresas que já entenderam isso, por exemplo, inclusive a empresa que eu já reporto para o CEO diretamente, são as empresas que conseguem mover muito mais rápido, né? Porque traz essa agilidade junto, né, no sistema. Então, eu acho que, para mim, isso ainda é uma coisa que precisa mudar.
E eu converso com pares que não reportam para o CEO hoje, eles falam, as coisas demoram muito mais, eu preciso falar com 2 ou 3 pessoas, né? Então, eu acho que realmente essa questão do silo é uma coisa que eu acho que ainda precisa mudar em compras. Renata, eu quero te agradecer. A gente já está chegando aqui no nosso tempo. Foi um prazer enorme conversar com você. Eu te desejo muita sorte aí, mas antes de acabar, eu quero que você dê um conselho para as pessoas da área de procurement, né? Eu quero que você dê uma mensagem para elas sobre a perspectiva futura da área de procurement e como você enxerga isso. Eu acho que agora a gente precisa trabalhar com um novo normal, sabendo que o futuro vai ser cada vez mais incerto, né? O mundo está cada vez mais incerto. Como que a gente, né, no incerto, tenta trazer mais estabilidade para o negócio, consegue estar mais à frente, né? Trabalhando com tanta incerteza, como que você consegue estar mais à frente, entender o seu consumidor, entender qual que é a necessidade do mercado que você trabalha, traduzir isso não só para a sua área, e como a sua área suporta a companhia como um todo. Eu acho que toda essa junção é bastante complexa, requer muito tempo, dedicar muito tempo internamente, externamente, mas toda essa junção, eu acredito que cada vez mais a área de compras vai evoluir e essa curiosidade, essa flexibilidade e conectar todas essas áreas, todos esses pontos é muito importante. A gente precisa entender que o mundo está cada vez mais, né, mais volátil, diferente, então como que a gente consegue, baseado nisso, trazer um pouco mais de estabilidade e estar, né, ahead of the game. Legal. E eu vou roubar mais 2 minutos seu para você me responder mais uma, porque não dá para fugir dessa pergunta. Para quem quer ir trabalhar na Europa, seja em procurement, seja em outra área, qual é a grande dica de ouro de adaptação na Europa? É uma excelente pergunta. Eu acho que, como eu falei no começo, tem muitos aprendizados, profissionalmente e pessoalmente, mas são muitos aprendizados que vêm com trade-offs, né? Então, você cresce de um lado, você aprende do outro, mas você também deixa algumas coisas para trás, né? Então, mas obviamente eu acho que desde que tudo isso seja soma, né? Sempre está somando. Mas eu acho que volto aos pontos que eu falei, adaptabilidade, flexibilidade, jogo de cintura, né? Tentando entender que você precisa ser bastante flexível e se adaptar, porque não tudo são só flores, mas desde que você esteja crescendo pessoalmente, profissionalmente, atrás dos seus objetivos, deixar muito claro desde o começo aonde você quer chegar, o que você quer, né? Acho que está sempre alinhado, e isso ajuda muito, né? As oportunidades também a aparecerem, né? E, obviamente, lutar por isso, porque a nossa carreira está nas nossas mãos, não está na mão de ninguém, a gente não precisa esperar ninguém. Então, acho que esse é o grande aprendizado também, sempre deixar muito claro e ir atrás. Muito bom. Parabéns. Parabéns pela carreira, boa sorte aí. Muito obrigado por ter participado do nosso podcast, tá bom? Obrigada a você, Eric, foi um prazer. Tá joia, um abraço.